fortalecer em Cristo, né? Muitas vezes cansados, sobrecarregados com muitas coisas. E o Senhor nos deu também a palavra sobre fortalecimento. Já trabalhamos também sobre restauração. Mas a palavra desse mês de julho, eu creio que se Deus tem dado, Ele fará. Amém, irmão? Amém. Se Deus tem dado, Ele fará. A palavra desse mês, né, o tema desse mês de julho é sobre restituição. Diga comigo, restituição. Restituição, e a gente entende um pouco sobre o que é restituição, né? A gente entende muito do que a palavra nos ensina sobre restituição, né? Eu já falei aqui, talvez, a gente nesse próprio período aí de declaração, né? Algumas pessoas, declaração de imposto de renda, e corre para cá, junta o documento aqui, pega a nota de lá, né? Entrega para o contador, você mesmo faz, você como funciona. Mas, na verdade, a gente entrega com uma expectativa de sermos restituídos, né? Restituídos diante de tantos impostos que a gente paga, né? A gente paga imposto para tudo que é lado. E quando a gente apresenta para o governo, né? Para o Ministério da Fazenda, olha, tudo que eu gastei, olha quanto de imposto que eu paguei. Ele olha e fala assim, tá bom, vou te dar aqui uma parte do que você gastou. Uma parte, vou te devolver aquilo que te foi tirado. Mas quando a gente entende sobre restituição, a gente entende que a restituição ela não provém do homem. A restituição ela provém de Deus. Quem pensa na restituição primeiro não é o governo, longe dele. Quem pensa na restituição primeiro não é a gente. Não é o meu coração e o teu coração. Quem pensa na restituição, quem fala na restituição, em primeiro lugar na história humana, é o Senhor. Ele é o Pai da restituição. Ele que entende que aquele que foi roubado, aquele que foi de alguma forma, né, prejudicado na sua vida, ele sim, ele deve receber. Se ele foi de uma forma injusta, retirado alguma coisa que lhe pertencia, né? Deus fala assim, não, tem algo errado aí. Se a gente for para o livro de Levítico, a gente vai perceber que lá na lei mesmo, Deus estabelece uma lei de restituição para o povo de Israel. Para que se alguém, né, fosse defraudado, se alguém fosse roubado, prejudicado, ali no seu boi, no seu gado, na sua fazenda, né, iria apresentar diante do juiz, falando, olha, eu fui roubado. O fulano me pegou aquilo que me pertence. E por uma justiça divina, e não uma justiça terrena, por uma justiça divina, algo deveria ser feito. O juiz, então, olharia para aquela situação e falava para a pessoa, olha, você precisa devolver aquilo que você pegou dele. Em alguns momentos, Deus vai dizer, olha, se você pegou um, você vai ter que devolver dois. Em alguns momentos, a lei, quando Deus estabelece a lei em Levítico, vai dizer, olha, se você foi roubado, apresente-se diante do juiz, apresente-se diante do líder, e aí você diga para ele o que lhe foi, você teve prejuízo sobre aquilo, e o juiz ele vai estabelecer, então, a sentença sobre aquilo que precisa ser devolvido para você. Então a gente percebe que a restituição ela não tem a ver com o homem. A restituição ela provém de Deus, tá bem, irmão? E se provém de Deus, eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. Você quer também? Se a restituição é algo que provém do Senhor, Ele está dizendo, olha, se alguém lhe roubar alguma coisa injustamente, chegue diante do juiz e diga para ele tudo que você foi roubado, conta para ele. A gente vive numa sociedade de muitas injustiças. Pode ser que diante de alguma coisa, né, a gente sofreu algum tipo de dano, e a gente tem ali provas, né, chegar diante do advogado, contar para ele, ele prepara ali uma causa para a gente, para apresentar diante do juiz. Então chega diante do juiz, né, às vezes uma morosidade, né, uma lentidão,